Bom, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprender umas coisas bem legais. Essa aqui é a planilha da aula anterior. Só para relembrar aqui, eu tenho Plan 1, ou Planilha 1, né? E quando eu quiser editar, trocar esse nome, dou 2 cliques, ou o botão direito em cima dela, renomear. Aqui, quando eu clico com o botão direito em cima da guia, tem umas coisas bem bacanas. Por exemplo, se eu clicar em inserir, eu tenho vários tipos de coisa. Inserir uma nova planilha, gráfico, uma macro e outras coisas, né? Tutoriais, caixas de modelo. Vou cancelar, botão direito. Eu tenho também excluir. Se eu excluir essa planilha 1, vai sumir tudo que está aqui, eu vou cancelar. Eu tenho mover ou copiar. Então, por exemplo, mover a planilha 1 no lugar da planilha 2, ou mover para o final. Eu tenho várias coisas legais. O que é o mover? Se eu clicar aqui e arrastar, e olha só, a planilha 1 passou para trás, vou colocar de volta. Pronto. Botão direito, se eu quiser, por exemplo, exibir código, a gente vai falar em VBA. Que não é por enquanto nesse curso. A gente vai fazer um curso de VBA mais para frente. Cor da guia. Eu posso colocar aqui, por exemplo, de vermelho. Botão direito, cor da guia, vermelho. Pronto. E essa daqui, eu vou colocar verde. Então repara só que o vermelho fica mais forte quando não está selecionado e fica mais fraquinho quando eu seleciono a planilha. Então eu posso criar quantas planilhas eu quiser. Por exemplo, eu clico aqui, Plan 3, Plan 4, e aí eu posso mover na ordem que eu quiser, tá vendo? E colocando aqui as cores também que eu desejar. Ok? Então, é assim que a gente faz com as planilhas, mas vamos lá. Aqui na Plan 2, nós vamos criar um boletim de escola, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui. Alunos. Pronto, só como exemplo. Aqui eu vou colocar as notas do primeiro bimestre. Opa, esbarrei aqui sem querer. E olha que legal. Eu coloquei primeiro bimestre. Se eu colocar o mouse aqui na alça de preenchimento e arrastar, olha que legal, que ele já faz a cópia para mim em ordem crescente. Vamos colocar nota de 0 a 10. Então aqui ele tirou 2. Opa. Pronto, é só exemplos. Vamos modificar aqui. Pronto. Vou colocar aqui um formato com borda, né? Pronto. Aqui nós vamos fazer outras coisas. Nós já aprendemos o filtro. Lembra? Você vem aqui, ó, classificar e filtrar, filtro. Ou tecla de atalho que eu gosto muito, com a tecla Ctrl, Shift e a letra L de lata. Pronto. Coloquei lá os filtros. Prontinho.
Agora uma coisa bem interessante, imagina que você trabalha numa secretaria de escola, ou em qualquer ramo administrativo, você tem que colocar o nome de pessoas. Só que depois que você termina de preencher tudo, o seu chefe fala assim, eu quero uma listagem, mas eu quero em ordem alfabética. E aí você teria que apagar tudo e digitar em ordem já. Quem começa com A, com B, com C. Sendo que não precisa, o Excel, ele tem uma ferramenta muito boa. Você seleciona os nomes, repare que não está em ordem alfabética. Vem aqui, classificar e filtrar. E aí você bota classificar de A a Z. Aí coloca em ordem crescente ou decrescente de Z para A. Aí abre essa caixinha aqui. Ele pergunta se você quer expandir a seleção. Então, se tivesse mais nomes, você poderia expandir. Eu quero continuar com o atual. Pronto. Repara que ele agora está crescente. Bruna, Caio, Marcos, Paulo e Vinícius. Então, eu posso digitar a planilha da forma que eu quiser e no final eu fazer essa alteração de ordem crescente. Isso é uma ferramenta bem bacana. Só que repara que ele mudou só a coluna de nomes. Tá? Ele não mudou as notas. Então toma muito cuidado com isso. O ideal seria você primeiro digitar os nomes e já depois colocar em ordem. E assim você vem digitando as notas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos supor que eu quisesse escrever aqui controle de boletins geral de 2019, por exemplo. Repara de que a célula ela não coube essa palavra inteira. Aí você vai falar assim, mas é só eu arrastar para cá. Tá, mas quando eu arrasto, a coluna 1 também fica muito larga. E às vezes não é o que você quer. Às vezes você só quer que ajeite a primeira célula 1, mas a coluna permanecesse do jeito que está. Aí a gente tem um problema. Como ela é uma palavra e ela está na célula 1, se eu arrastar para cá, toda a coluna 1 vai ser enlarguecida. Então existe uma ferramenta chamada mesclar. Vamos lá. Para que isso coubesse numa célula só, o que é o mesclar? Repara que cada célula entre uma e outra tem esse tracinho aqui fazendo divisão. Tá vendo? Eu posso transformar essas três células de A1 até, de A2 até C2, numa célula só, removendo essas uniões aqui. Quando eu clico aqui, em mesclar e centralizar, olha o que ele faz. Repara que agora as linhas do meio não existem mais. Então, quando eu pego essa palavra, por exemplo, digito ou colo aqui, vai dar esse erro. Pronto. Então, quando eu clico aqui, aparentemente não aconteceu nada. Vamos mesclar novamente. O ideal sempre é primeiro você mesclar, depois você digitar. Repara que ele agora sumiu. Então eu posso digitar normalmente. Que eu posso enlarguecer a coluna 1, e deixar dessa forma que a palavra aqui agora ela não está interferindo no tamanho da célula. Ela está uma célula mesclada. Tranquilo? Tá. E se eu quisesse continuar digitando, o que acontece? Olha o que acontece. Eu comecei a digitar um texto e ele sumiu. Ele entrou para dentro da célula. E aí eu teria que enlarguecer a coluna para o texto aparecer? Não, não é isso que a gente quer, né? Existe uma opção também chamada quebra de texto automaticamente. Quando você ativa isso na célula, todo o texto que é digitado, ele vai descendo para a linha de baixo sozinho. Pronto. Repara que conforme maior é o texto, aqui o alinhamento para cima, ele vai descendo e a célula vai ficando mais larga. Então, por exemplo, aqui, eu vou ativar essa opção, quebrar texto automaticamente. E, se eu digitar qualquer coisa, ele já vai descendo para a linha de baixo. Tá vendo? É automático.
Então esse é um recurso muito útil quando você quer colocar aí um título, um cabeçalho, somente numa célula. Tem que estar ativado primeiro para que isso aconteça. Ou eu venho com o botão direito na própria célula, formatar células, alinhamento, e aqui ó, quebrar o texto automaticamente. Se eu quiser mesclar também, que faz a mesma coisa que essa aqui, eu mesclo, tá? Direção do texto à esquerda, justificar, isso tudo a gente vai aprender nas outras aulas. Vou dar OK, pronto. Repara que está ativado aqui também. Então esse mesclar é uma coisa bem útil. Vamos agora à opção também aqui de alinhamento. O que é o alinhamento? Por exemplo, essa célula ela tem vários alinhamentos. À esquerda, à direita e no meio. Esses são alinhamentos horizontais. Agora tem alinhamentos de, vamos dizer assim, altura. Um pouco mais acima, no meio e um pouco mais abaixo. Então, ó, no meio e abaixo da célula. No meio e acima da célula, tá vendo? Então, isso é um recurso bem útil para você controlar aí o texto da sua planilha. Tá, vamos aprender também aqui sobre outra ferramenta muito importante que é o pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Ele não pinta uma célula, mas ele copia todas as formatações de uma célula para outra. É como se fosse um xerox. Então repara só, eu vou colocar aqui alunos, ele está de amarelo, eu vou colocar de negrito, eu vou colocar um tamanho de 14. Eu quero essas mesmas formatações, ó, que estão aqui, calibre 14, negrito e amarelo, que estejam no título. Então eu seleciono a célula de origem, pincel de formatação, repara que ele agora vai ficar um pincel do lado do meu mouse, aguardando pintar a célula correspondente. Pronto. Ele agora está na mesma formatação, calibre, negrito, 14 e efeito de fundo de amarelo, efeito de preenchimento. É um recurso bem útil porque às vezes você tem diversas formatações, negrito, tamanho de fonte, mesclado, sublinhado, e aí você fica fazendo uma a uma para aplicar em outras células, dá muito trabalho. Então isso é o ideal para você aplicar em várias células ao mesmo tempo. Por exemplo, pincel, eu poderia aplicar aqui, ó. Pronto. Eu posso aplicar em diversas células ao mesmo tempo. Bom, esse é um recurso bem útil e a gente vai aprendendo um pouco mais no decorrer das aulas. Qualquer dúvida você pode postar aí um comentário ou mandar um e-mail que eu ou qualquer pessoa aqui da